Havendo número legal com a convocação do conselheiro substituto Dr. Alberto Pires e do conselheiro Otávio para compormos o quórum desta Câmara, declarar aberta esta sessão, solicitando a redatora para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reunindo os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, com excepcionalidade da convocação do conselheiro Alberto Pires apenas para aprovação da ata, uma vez que as conselheiras titulares abstiveram de aprová-la, por estarem ausentes na sessão anterior. Na hora do expediente, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Antes de iniciar... Eu solicito à senhora que não conclua a leitura da ata, porque nós observamos que ela não poderá ser aprovada, porque apenas o doutor Alberto estava presente à sessão, e nós não teremos como aprová-la, então deixaremos essa leitura para a próxima sessão. Tá certo, correto. Obrigada. Nada. E o senhor? Assim, sim. Por gentileza, retorne, continue a leitura. Observamos que estamos equivocados e que vai ser possível a aprovação, a deliberação. Eu retomo do começo, do início. Não. Onde parou? Por gentileza. Na hora do expediente, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Antes de iniciar sua relatoria, a conselheira Rosa Albuquerque registrou sua satisfação em retornar ao trabalho, do qual estava afastada por motivo de força maior. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 945/2023, entre outros, todos com acordos aprovados. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 574/2025, entre outros processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 610/2025, aposentadoria, retirado de pauta. TC 1708/2016, entre outros, que tratam de aposentadoria e pensões, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 8895/2019, entre outros, que tratam de aposentadoria e pensões, todos com acórdãos aprovados. Em sua relatoria, o conselheiro Anselmo Brito registra seu posicionamento quanto à tramitação processual. Encerrada a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente reforça as boas-vindas à conselheira Rosa, o qual também foi feito por todos os presentes. Por fim, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Em deliberação, a ata. Em votação, conselheiro Alberto. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Não tem problema de votar. Então, aprovada. Passamos, então, ao horário do expediente, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para, em querendo, fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra nesse momento, damos início à ordem do dia para relatar conselheiro substituto, doutor Alberto Pires. Bom dia, senhora presidente, senhor conselheiro Otávio, nobre membro do Ministério Público, doutor Pedro, todos que nos assistem. Enviei um ofício circular de número 19/2025,
a Vossas Excelências, exceto o conselheiro Otávio, né, que ele está recebendo neste momento agora, e para a relação de processos de registro de ato pessoal em lista. Mas, como o conselheiro Otávio Lessa não recebeu devidamente, eu vou citar os processos de forma sucinta. São processos de aposentadorias e pensões. O primeiro processo de aposentadoria. Os processos 9599-2020, a interessada é a senhora Lindalva Maria da Conceição, do Instituto de Previdência de Viçosa. O 5119-2024, também do Instituto de Viçosa, em favor da senhora Eva dos Santos Cavalcante, aposentadorias. Essas aposentadorias correram normais, não tiveram nenhuma sucessão de nulidade e tampouco do tema 445. Vamos agora às pensões. O processo de número 11678-2020, também do Instituto de Viçosa, em favor do senhor Evarício Gomes de Andrade, teve uma suscitação de nulidade pelo Ministério Público. O processo 20015-2022, do Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo, em favor da senhora Maria José Pereira Rocha. Processo 4035 de 2022, Instituto de Previdência de Cururipe, em favor da senhora Maria Bertina da Silva Santos. Também houve uma suscitação de nulidade processual pelo Parquê de Contas. O processo 4545 de 2022, Instituto de Previdência de Penedo, em favor da senhora Valdenice André da Silva, outro processo que teve uma suscitação de nulidade pelo Ministério Público. O processo 4775-2022, Instituto de Previdência de Cururipe, em favor da senhora Maria Senaura da Conceição Neta, também a suscitação de nulidade pelo Ministério Público. O de número 17115-2022, também do Prev Cururipe, e em favor da senhora Lenita dos Santos Silva, outra suscitação de nulidade pelo Ministério Público. E o processo 10518-2022, do Instituto de Previdência de Rui Palmeira, senador Rui Palmeira, em favor da senhora Suelen Madalena Santos Ferreira, também teve a suscitação de nulidade pelo Ministério Público. E o último, o 12107-2023, em favor do Alagoas Previdência, e em favor do senhor Thales de Menezes Pereira. Todos esses processos foram instruídos, né, da forma adequada, e os que tiveram suscitação de nulidade, no caso, o meu voto é pela superação em função do princípio de que, não havendo prejuízo para as partes, as possíveis erros, né, irregularidades existentes no processo não maculariam o resultado final, e também pelo princípio da legítima confiança. Nesse sentido, já adiantando, eu voto no sentido que sejam ordenados os registros, sejam registrados, da ciência respectiva órgão de previdência e a publicidade para o fim de direito. Senhora Presidente, é como eu já antecipo no meu voto. Com a palavra o Ministério. Excelência, como já bem explicitado pelo conselheiro Alberto, o Ministério Público, após preliminar de nulidade, em virtude do 74, parágrafo 2º da nova lei orgânica, mas no mérito, opinou pelo registro dos atos relatados. Em discussão, em votação. Como voto, conselheiro Otávio? O relator, presidente. Eu também o acompanho. Aprovados. Senhora Presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Obrigada. Eu quero registrar que, com relação aos processos da conselheira Renata, o da pauta de hoje, estão sendo adiados para a próxima sessão, em virtude da impossibilidade dela estar presente. Passo, então, a relatar os processos e vou fazê-lo em lista, como estamos habitualmente fazendo. São processos de aposentadoria e reserva, são 15 processos.
o processo 8830 de 2023, a interessada, a senhora Marluce Gomes dos Santos, processo 5222-2022, interessado, o senhor José Claudson Sampaio de Oliveira, o processo 6110 de 2021, a unidade Assembleia Legislativa, interessado o senhor João da Silva Paranhos Neto, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo 15359-2022, interessada a senhora Ana Lúcia de Oliveira Soares, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo 15569 de 2022, interessada a senhora, o senhor José Amaro Ricardo Salvador, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. A unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV. O processo TC 17432-2021, o interessada a senhora Terezinha Maria da Conceição. O processo TC 18952-2022, interessada a senhora Rosilene Reis Carvalho. O processo TC 4292 de 2022, interessada a senhora Maria Aparecida da Silva Maia. O processo 0607 de 2025, interessada a senhora Gerdinete Silva Gomes. O processo TC 6182 de 2023, interessada a senhora Maria Quitéria Tibúrcio dos Santos. O TC 16480-2022, interessada a senhora Maria Costa Amaral. O TC 3809-2022, interessada a senhora Maria Deusinete de Souza. O processo TC 17110-2022, interessada a senhora Giovânia Rosa de Lima. O TC 15173 de 2011, interessada a senhora Ilza Maria do Nascimento. E o processo TC 0311 de 2021, que é uma reserva remunerada, o interessado é o senhor Daniel Antônio da Silva. A partir da análise dos feitos acima, constata-se que nos processos TC 0311 de 2021, o TC 0607 de 2025, o 4292 de 2022, o 6110 de 2021, o 6182 de 2023, o 8830 de 2023, o 3809 de 2022, o TC 5222 de 2022, o 16480 de 2022, o 17110 de 2022, o 17432 de 2021, o 18952 de 2022, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato, pelo registro tácito do ato, e o processo TC 15173 de 2011, em razão da incidência do tema 445 do STF. Quanto aos processos TC 15569 de 2022 e o TC 15359 de 2022, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão das aposentadorias e reserva ora apreciadas na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto. Com a palavra, o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público se manifestou pelo registro dos atos relatados e nos processos 15569 de 2022 e 15359 de 2022, além do registro, após sugestões de determinações ao gestor que se abstenha de promover novas filiações ao regime próprio aos servidores que não detêm o atributo da efetividade. É isso, Excelência. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Alberto. Com a senhora, relatora da senhora presidente. Conselheiro Otávio. Aprovados. Desta forma, então, encerra-se nossa pauta e
Antes de facultar a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público, agradecer a participação de forma sempre muito de pronto, quando convocado para compor as sessões, para que elas não deixem de ocorrer. Agradecer mais uma vez a presença do conselheiro Otávio. Muito obrigada. É uma honra participar dessa Câmara. Já fico numa, fico na outra. Sempre aqui. Quando precisar, estarei sempre pronto. Muitíssimo obrigada. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao Ministério Público para querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.